Voltamos agora para nossa aula de História. Vocês vão precisar do livro na página 43 até a página 46. E dessa vez nós vamos estar estudando as invasões holandesas. Na semana passada a gente viu, nas últimas aulas de História, a gente viu as invasões francesas, que eles invadiram o Brasil, que eles queriam formar colônias da França aqui no Brasil, só que era um território de Portugal e da Espanha. E eles não iriam deixar isso assim, né? Então a gente vai ver. E eles não iriam deixar os franceses vivendo aqui e formando colônias. Eles iriam expulsar. E foi isso que eles fizeram. Tentaram diversas vezes, conseguiram, eles voltaram. E foi aquele processo que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai estudar as invasões holandesas, que foram as pessoas que vieram da Holanda e queriam invadir o território brasileiro, certo? Bora lá. O açúcar produzido no Brasil era transportado para a Europa por holandeses e portugueses que mantinham um bom relacionamento. A Holanda distribuía esse açúcar para o mercado europeu usando as suas embarcações, até que o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu e não deixou ninguém para assumir o trono, ou seja, nenhum herdeiro. Ele não tinha filhos, não tinha ninguém para que pudesse passar o trono. O rei da Espanha, Filipe II, por ser neto antigo do rei de Portugal, do antigo rei de Portugal, ele era neto do outro rei, que era o Dom Manuel I, assumiu o trono português. Isso se chama sucessão por via hereditária. Por exemplo, ele não tem filho, ele tinha que arranjar alguém que fosse ligado à família, que também estivesse dentro da realeza, para que pudesse estar substituindo aí, certo? Assim, houve a chamada União Ibérica, que é a junção das coroas portuguesas e espanholas sob o mesmo governo. Tal situação proporcionou alguns problemas para Filipe II por seus antigos inimigos, os ingleses, franceses e holandeses, que procuravam invadir o Brasil agora que era uma colônia da Espanha. Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil chegando pela Bahia. Nessa época, o governador Diogo de Mendonça Furtado foi preso pelos holandeses que se apoderaram da cidade de Salvador. O bispo Dom Marcos Teixeira organizou-se, junto com os senhores de engenho, trabalhadores e escravos, uma resistência aos invasores. No ano de 1625, Portugal e Espanha uniram-se e enviaram esquadras para expulsar os holandeses. Em 1630, os holandeses invadiram novamente o Brasil, só que dessa vez por Pernambuco, pois era a capitania que mais produzia a cana-de-açúcar, então produziria mais açúcar, que era a fonte de renda. O governador de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Ele fugiu para o interior e fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e dos escravos, eles conseguiram resistir por algum tempo aos holandeses, organizando pontos de ataque. Domingos Fernandes de Calabar conhecia cada um desses pontos e passou para o lado dos holandeses, ajudando-os. E assim, os holandeses conseguiram vencer. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. No ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o governo em Pernambuco. Devido às invasões holandesas e às brigas entre holandeses e pernambucanos, Pernambuco estava em um péssimo estado. Maurício de Nassau ajudou a população, emprestou dinheiro para que ela se organizasse, liberou o culto de outras religiões, construiu palácios, pontes, canais, trouxe com eles pintores, cientistas e artistas. Como ele embelezou Recife, ele passou a ser conhecido como Cidade Maurícia em sua homenagem. Então, se alguém disser, lá na cidade, no centro da cidade, aquelas pontes todinha lá, foi tudo construído a partir do momento em que Maurício de Nassau chegou em Pernambuco, que ele emprestou dinheiro, que ele começou a dar vida à capitania de Pernambuco. Então, nesse momento,
a cidade passou a ser conhecida como Cidade Maurícia, que era a cidade que pertencia a Maurício de Nassau. E hoje em dia ele ainda é muito conhecido, tanto que existe uma faculdade que se chama Maurício de Nassau, a Uninassau, que foi em homenagem a ele. Os pintores Frampost e Albert estavam entre os artistas que vieram com Nassau para o Brasil. Eles se destacaram pintando as paisagens e as naturezas e representando habitantes e a fauna e a flora do Brasil. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta para o país. Com a partida de Maurício de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem as suas dívidas. Revoltados, os senhores de engenhos resolveram começar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram até que finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram as mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vender na Europa. Então, anos depois, quando eles conseguiram expulsar os holandeses daqui, os holandeses ainda levaram as mudas de cana-de-açúcar, que para eles foi vantagem, porque ele plantou lá e começou a comercializar. E não dependia mais de Pernambuco para estar fazendo esse comércio. Eles mesmos teriam no país deles. Vamos aí para a página 45 para começar a nossa atividade. Primeira questão: qual foi o estado invadido pelos holandeses em 1624? Aí vocês colocam o estado na primeira invasão e na segunda invasão, que foi em 1630, onde eles invadiram. Segunda questão: quais países eram encarregados de distribuir o açúcar na Europa? Então, qual era esse país que levava o açúcar para a Europa? Terceira questão: complete a frase. Em 1624, o governador da Bahia era... Aí vocês colocam o nome dessa pessoa que governava a Bahia. Quarta questão: por que os holandeses invadiram Pernambuco? O que é que Pernambuco tinha de tão importante para que eles invadissem Pernambuco? Quinta questão: qual foi a contribuição de Domingos Fernandes Calabar para a vitória dos holandeses? O que é que ele fez aí de importante para contribuir? Sexta questão: o que foi a insurreição pernambucana? O que é que ela teve de importante? Qual a definição dela? Vocês vão explorar aí. Sétima questão: quem construiu, a letra A, o Forte do Arraial no Bom Jesus? Vocês procuram o nome da pessoa que fez a construção, que idealizou. E a letra B, palácios, pontes, canais e etc. E vários outros. Embelezando o Recife. Quem foi o responsável por embelezar a cidade do Recife? Oitava questão: marque com um X na resposta correta. Então, só vai ser uma alternativa. A letra A. Quem resolveu passar para o lado dos holandeses, que conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque? Foi um brasileiro, foi um espanhol ou foi um holandês? Letra B. Como essa pessoa se chamava? Mendes Sá, Diogo de Mendes Furtado ou Domingos Fernandes de Calabar? Nona questão: qual o nome completo do enviado pela Holanda para governar Pernambuco? Uma pessoa foi enviada, um holandês foi enviado para governar a capitania de Pernambuco. Qual era o nome completo dele? Vocês vão estar aí respondendo. Página 46. Observe o mapa, depois responda as perguntas abaixo. Tem aí um mapinha, vocês estão vendo aí, aqui em cima. Aí diz assim, letra A. O que mostra o mapa? Vai mostrar qual é o tema dele. Tem até aqui no mapa dizendo qual o objetivo dele, o que é que ele queria mostrar. Letra B. Cite os nomes atuais das cidades invadidas pelos holandeses. Então, vocês vão dizer onde foi que eles invadiram, quais foram as cidades. Letra C. Onde aconteceu a primeira invasão holandesa. Vocês vão dizer onde aconteceu e quando aconteceu, tá certo? O nome do local e o ano em que isso veio acontecer. Finalizamos a nossa explicação da atividade e do assunto. Respondam e daqui a pouco a gente volta com a correção.